Essa é a voz da profecia. Uma voz de esperança que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus esteja preparado para quando Ele Estamos juntos outra vez e unidos pela certeza de que breve Jesus voltará. Então, a alegria vencerá a tristeza, os sorrisos vencerão as lágrimas, a saúde vencerá a doença, o bem vencerá o mal, a vida vencerá a morte. Oh, como é bom pensar nisso, como é bom ter a certeza de que pela graça do Senhor, o Senhor um dia fará novas todas as coisas e nós estaremos juntos e felizes em sua eterna presença. Deus abençoe você, abençoe toda a sua família e muito obrigado por você estar aí. Muito obrigado por mais uma vez você estar conosco, nos dá o privilégio da sua companhia aqui nesse programa de louvor, de testemunhos e de estudo da Palavra de Deus. Assim que a gente segue a vida cristã, buscando sempre ao Senhor e nos apoiamos mutuamente nesse propósito, nesse objetivo. O programa A Voz da Profecia tem essa intenção, fortalecer a sua caminhada com Deus, estimular você a não desistir do caminho do Senhor, até que a nossa vitória no Senhor seja completa. Deus lhe abençoe profundamente, que o Senhor renove a sua fé e a sua decisão de andar com fidelidade nos sublimes caminhos do nosso Pai Celestial. Você vai ouvir o testemunho hoje de alguém que decidiu, mesmo tendo algumas perdas, manter-se fiel a Deus e ser uma pessoa digna, honrada, honesta. Você vai ouvir, é claro, as músicas dos ministros de louvor do Quarteto Arautos do Rei e eu terei o prazer, como sempre, de compartilhar com você a palavra de Deus. Já estamos juntos no ar, a Voz da Profecia.
posso andar. Sei que vou tropeçar. Toma a minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Braços, guarda meus passos, para que eu não queira nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Desse mundo e seus horrores, onde reina o mal. Põe um escudo, constrói um muro, volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Sim, nessa hora o que importa me importa. É viver pra ti, é viver, só viver pra ti.
Eu comecei a trabalhar com caminhão desde 1999, né? Foi quando eu consegui tirar minha habilitação, né? Então a gente trabalhava com material de construção, a gente passava uma semana fora de casa, às vezes passava mais. A gente viajava o Pernambuco quase todo, né? Quase todo o Pernambuco. A gente viajava também para o estado de Alagoas, Paraíba. Era só esses 2 estados que a gente fazia, né? Além de Pernambuco. Aí a trabalhada era bastante pesada, né? Na verdade eu não tinha como trabalho, eu tinha como hobby, né? Que é uma coisa que realmente eu sentia prazer em fazer, né? Eu resolvi abandonar a carreira de caminhão porque comecei a estudar a Bíblia e aí por conta disso eu não me vi mais em condições de trabalhar no sábado, né? Aí como a empresa que eu trabalhava, o patrão não me dispensou do sábado, aí eu achei melhor me afastar da empresa e continuar a minha vida ao lado de Cristo. Aí logo em seguida eu tive que cair em campo, né? Fiz uns currículos, saí distribuindo e logo em seguida também, rápido mesmo, né? Rápido mesmo, uma ex-empresa que eu já tinha trabalhado, o ex-patrão me ligou, aí me chamou lá, né, pra gente conversar. Ele me falou como seria o trabalho, que era para trabalhar realmente com caminhão. Esse trabalho exigia também que eu fizesse algumas coisas erradas, né? Era transportar carga além do peso permitido pela lei e o peso do caminhão também não suportava, né? E teria também que andar me escondendo, né? Como é que eu vou trabalhar e ter que andar me escondendo feito bandido, né? Aí não era viável também, de acordo aí com os princípios, né? Aí eu achei também por bem, também não aceitei esse trabalho. Depois que eu recusei esse trabalho, aí eu pedi sabedoria a Deus e caí em campo novamente, né? Aí fui procurar trabalho, passei numa empresa que eu prestava alguns serviços antigamente, que era de entrega também, de motocicleta. Aí só que ele me indicou um aplicativo de entrega, né? Um aplicativo de entrega que a gente faz entrega, é o delivery, né? Na realidade, e essa aí foi uma das coisas, foi uma das bênçãos que Deus já me deu, né? Que de lá para cá estou trabalhando aí nesse setor e graças a Deus está dando para suprir a necessidade, né? Graças a Deus Ele não deixa faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Isso para mim foi uma das melhores decisões que eu tomei em toda a minha vida. Sou sincero a dizer para vocês que não tenham medo de seguir a Cristo, porque Ele não nos desampara, não. Temos também que ser fiel como José foi, né? Ser fiel a Cristo, não abrindo mão dos seus princípios. Sabemos aí também que tribulações vêm, né? Muitas aprovações, que o mundo está aí, né? O mundo está aí para nos provar, né? Se nós não tivermos fé em Cristo mesmo, uma fé verdadeira, nós cairemos, né? E temos que pedir força a Cristo para que Ele nos sustente aí dia a dia. Eu gosto muito de caminhão, mas sou sincero a dizer que valeu a pena abrir mão para seguir a Cristo. Muito obrigado, Fernando, por compartilhar conosco o seu testemunho. E parabéns, amigo, por sua decisão de ser uma pessoa digna, honesta, honrada. Oh, como o mundo precisa de gente assim. Gente que não tenha do que se envergonhar. Deus lhe abençoe. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar guiando os seus caminhos. Aqueles que são fiéis a Deus, eles não têm nada a temer. Porque quando Deus está conosco, com o Senhor nós somos maioria. E com a bênção de Deus nós vencemos. Deus abençoe você. E é claro que o Senhor abençoe você também que está em casa ou em qualquer outro lugar agora, nos dando o prazer da sua companhia. E eu tenho para você aqui um presente maravilhoso nas minhas mãos. Esta revista,
Apocalipse, Revelações de Esperança. E aí, essa revista já está aí na sua casa? Você já estudou direitinho, já compreendeu a mensagem? Eu sei que tem muita gente que já tem esse material e que ama essa revista, apesar de ser apenas uma revista, mas o conteúdo é bíblico, com base no livro do Apocalipse. Se você ainda não tem e desejar esse presente, nós vamos mandar direto para o seu endereço, é só você pedir. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21, é importante você ligar em horário comercial. Tem a opção de você pedir através do WhatsApp, que você vê na sua tela, manda uma mensagem de texto dizendo que você quer a revista Apocalipse, Revelações de Esperança. E tem também a opção do QR Code, tá bem? Você entra aí no site por meio desse QR Code, pede a sua revista e nós vamos mandar para você gratuitamente. Intervalo rapidinho, como sempre, mas por favor, não desista. Você continua aí, eu continuo aqui e nós vamos hoje pensar na história de um fabuloso homem de Deus. Esse é o seu programa A Voz da Profecia e nós estamos aqui no programa já há alguns meses numa série especial intitulada Gente como a Gente. Temos pensado em personagens bíblicos, homens e mulheres, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, uns que dão exemplo maravilhoso para a gente, outros que nem tanto. Cometeram erros, equívocos, grandes falhas, mas a gente sempre aprende, não é? Aprendemos pelo bom exemplo a fim de segui-lo e também aprendemos muitas vezes por contraste, ou seja, alguém que cometeu erros e a gente, ao acompanhar a história, a vida deles, nós pensamos assim, então tá bem, não vou fazer o que eles fizeram, assim vou me dar bem. Enfim, quando há disposição de aprender, sempre há aprendizado. Mas antes de nós seguirmos com o texto bíblico e a reflexão de hoje, como sempre, a gente ora, porque é com a bênção do Senhor que nós compreendemos sua palavra e ela se torna significativa, importante para a nossa vida cristã. Vamos orar? Pense em Deus comigo. Pai querido, nosso coração se volta a Ti, Senhor, e a nossa súplica é essa, fica conosco, Senhor. Abre nossa mente e nosso coração para que Tua palavra seja compreendida e que esta seja como um alimento sólido que venha nutrir a nossa vida cristã, a nossa caminhada com o Senhor. Nós te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Você já viu aí, o nosso personagem de hoje é José. Aliás, a história de José na Bíblia é tão bonita e tão cheia de lições, de mensagens significativas para nós, que eu dividi a história de José em 3 partes, então 3 programas, e a partir de agora o primeiro. Vamos ao livro do Gênesis. Gênesis, começo, origem. Gênesis capítulo 37. É aqui que a gente vê o início da história de José, quando ele estava ainda na convivência com o seu pai e com seus irmãos. Gênesis capítulo 37. José está nessa época aqui com 17 anos e ele está, de acordo com a Bíblia, apacentando os rebanhos do seu pai com seus irmãos. Vou ler versos 3 e 4. Ora, Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Israel, mencionado aqui, é o mesmo Jacó, que era o pai de José. E o texto diz que Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos. José era filho da sua velhice.
Inclusive, também José era filho da mulher mais amada por Jacó, que era Raquel. E o texto diz que Jacó mandou fazer uma túnica talar, uma túnica colorida, de mangas compridas, e deu essa túnica a José, unicamente a José. E os seus irmãos, então, ficaram com ciúme, né? Com inveja, e passaram a odiá-lo. José, quando você estuda a história dele, você compreende que ele era, assim, um jovem de um caráter excelente. E isso fazia um tremendo contraste com a vida vergonhosa dos seus irmãos. E o pai, Jacó, cometeu um erro muito sério, muito grave. O mesmo erro que os pais de Jacó haviam cometido, Jacó também cometeu. Se você conhece a história, sabe que Isaque, o pai de Jacó, ele amava mais a Esaú, e Rebeca, a mãe de Jacó, amava mais o próprio Jacó. Então, assim, cada um tinha seu filho preferido. Isso é muito triste. Jacó seguiu pelo mesmo caminho. E dentre todos os seus filhos, o seu preferido era José. E ele não deixava de revelar essa sua predileção, essa sua preferência. Isso acabou resultando em divisão, em inveja, em ciúme entre os irmãos. Porque, é claro, José era o preferido, era o queridinho do papai, mas os outros se sentiam preteridos, desprezados. E é evidente que esse tipo de atitude de Jacó acabou produzindo entre os irmãos esses sentimentos ruins, esses sentimentos negativos. Jacó fez essa túnica colorida e deu unicamente para José. Normalmente quem usava esse tipo de vestimenta eram filhos de linhagem nobre. E os irmãos de José sentiram inveja dele por conta disso e começaram, conforme diz o texto bíblico, a odiá-lo. Bom, resumindo a história, na sequência a Bíblia vai dizer que José teve 2 sonhos, ele contou para os irmãos. O primeiro sonho foi assim, ele disse que ele e os irmãos estavam no campo e eles estavam amarrando alguns feixes, quando de repente disse José, o meu feixe se levantou e os feixes de vocês, de cada um de vocês, os feixes de vocês se inclinaram diante do meu. E aí ele teve um segundo sonho, e ele contou para os irmãos e até para o pai também dessa vez. Ele disse assim, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E os irmãos de José disseram, você está dizendo com isso que nós vamos nos curvar diante de você? Você é um prepotente, você é um arrogante, você é um exibido, você fica se achando. E aí os sentimentos foram se tornando cada vez mais negativos, mais ruins. Um dia, mandado por Jacó, José foi visitar os seus irmãos que estavam num lugar distante, cuidando dos rebanhos, ali dos animais da família. E a Bíblia diz que quando José se aproximou dos seus irmãos, quando ele foi visto pelos irmãos, eles disseram assim, lá vem o sonhador. E alguém disse, que tal se nós o matarmos? Seria uma boa ideia, nós ficaríamos livres dele. Vamos matá-lo. Finalmente eles decidiram vendê-lo. Passou uma caravana de estrangeiros por ali e eles resolveram vender José como escravo para esses estrangeiros. E aí pegaram a túnica de José, aquela roupa especial que Jacó havia dado para ele, sujaram a túnica com o sangue de um bode e mandaram essa roupa de José para Jacó e disseram assim, pai, veja se esta é, porventura, a túnica de José. E é claro, quando Jacó recebeu a túnica suja de sangue, o primeiro pensamento dele foi esse, um animal selvagem, alguma fera aí do campo, atacou e matou o meu filho. Imagine a dor, o sofrimento de Jacó quando pegou essa roupa feita com tanto carinho, dada ao seu filho preferido,
agora suja de sangue, imaginando o sangue do seu próprio filho. Quanta maldade desses irmãos! Venderam José e ainda passaram para Jacó a ideia de que um animal selvagem teria matado o seu filho querido. Quanta maldade! Lá em Jeremias 17, verso 9, está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Oh, como é enganoso o coração humano! O ser humano, quando ele quer ser mal, ele sabe ser. O ser humano, quando resolve ser ruim, ser cruel, ele sabe como ser. Imagine você, esses homens, irmãos de José, terem a frieza de vendê-lo como escravo e depois ainda mandarem a roupa de José suja de sangue, sugerindo ao pai que o filho querido dele estava morto. Eu fico imaginando o desespero de Jacó e a hipocrisia dos seus filhos, os irmãos de José, vendo o pai angustiado, sofrendo em prantos. Oh, como foram cínicos, como foram hipócritas, como foram frios. Mas é assim até hoje. O ser humano, quando quer ser mal, quando quer ser ruim, quando ele se afasta de Deus, ele sabe como fazer, ele sabe como ser. Eu vou avançar agora para o capítulo 39, a partir do primeiro verso. Busque aí na Bíblia, Gênesis capítulo 39. No verso 1 está escrito assim: José foi vendido para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Aqueles estrangeiros levaram José para o Egito. O texto diz: e Potifar, oficial de Faraó, que era o comandante da guarda egípcio, comprou José dos estrangeiros, dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Imagine você que história, hein? De filho favorito de um pai rico, José tornou-se estrangeiro e escravo em terra estranha. Que experiência dolorosa! Como se não bastasse ser tratado de maneira tão fria pelos próprios irmãos, agora ele passa a ser um escravo numa terra estranha. Verso 2, está escrito assim: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Repito, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. Não lhe parece estranho isso? Como assim? José se tornou no Egito um homem próspero, mas ele não era um escravo. Ora, um escravo remunerado, um escravo que estava ganhando dinheiro, estava enriquecendo. Mas quem disse que ser próspero é necessariamente ser rico? Certamente José não tinha dinheiro, mas era respeitado, era querido, era tido como alguém digno, honesto e confiável. Provérbios 22, verso 1, está escrito assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Marque esse texto na sua Bíblia, se ainda não está marcado. Eu disse Provérbios capítulo 22, verso 1, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado, ser querido, é melhor do que a prata e o ouro. José não tinha remuneração, não tinha salário, era apenas um escravo. Mas lembre-se disso, para ser próspero, não precisa necessariamente ser rico. Prosperidade nem sempre está associada a desenvolvimento financeiro, a crescimento econômico. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Por outro lado, eu lhe diria assim: o que adianta ter muito dinheiro, ter coisas, ter posses, e ser visto como, por exemplo, um corrupto, um desonesto, um enganador? Que adianta um homem, por exemplo, ter dinheiro
e não ter o respeito e admiração dos próprios filhos? Que adianta? Qual era, então, a razão, o motivo da prosperidade de José? Nós lemos o texto, e o texto começa dizendo assim: o Senhor estava com José. A bênção de Deus estava sobre José. E sabe por quê? Porque José decidiu ser fiel a Deus. Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30, está escrito assim: Deus honra aqueles que lhe honram. Guarde isso com você, Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. E olha aqui, José só tinha 17 anos nessa época. Quando foi vendido e chegou ao Egito e tornou-se um escravo, era um garoto de apenas 17 anos. Mas que menino extraordinário! Eu até mencionei no programa da semana passada, quando nós pensamos na história do rei Josias, que foi um brilhante rei, mesmo sendo tão jovem. A gente não pode subestimar os jovens. Quando um jovem decide ser fiel a Deus e se consagrar a Deus, toda a sua vida é afetada, é transformada, é modificada, e esse jovem passa a ser como que um farol de Deus, uma luz de Deus nesse mundo de escuridão. É por isso que o inimigo, muitas vezes, ele assedia os jovens, o inimigo assedia tanto os nossos jovens. E nós, como igreja, eu sei que estou falando agora aqui para muita gente que é religiosa, muita gente que é cristã, muita gente que frequenta uma comunidade religiosa, uma igreja. Ei, dê atenção especial para os jovens da sua igreja. Porque o inimigo assedia muito os jovens, porque ele sabe que se ele desvia um jovem do caminho de Deus, é toda uma vida perdida, condenada às trevas. Mas se um jovem se consagra ao Senhor, então é uma vida salva para o reino de Deus, e outras serão salvas por meio desse jovem consagrado, porque ele vai ter uma vida inteira para ser uma luz de Deus nesse mundo de escuridão. Lá no Salmo 119, versos 9 a 11, está escrito assim: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Ou seja, de que maneira poderá um jovem ter uma vida pura? E o salmista diz assim: observando segundo a tua palavra, ou seja, vivendo segundo a palavra de Deus, de acordo com as orientações de Deus. Assim um jovem pode ter uma vida pura. E o salmista diz assim: de todo o coração te busquei, Senhor, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. José guardou no coração os ensinos aprendidos com seu pai, e ele não se desviou dos mandamentos de Deus. Certamente, ao ser vendido pelos irmãos, na viagem para o Egito, em mãos de pessoas estranhas, sendo maltratado, após ter sofrido esse duro golpe de ser vendido pelos próprios irmãos, eu fico imaginando José em lágrimas, pensando assim: qual será o meu destino? Você compreende que José tinha tudo para se revoltar, para tornar-se um homem amargurado, infeliz e descrente. Mas José decidiu render-se a Deus, mesmo não entendendo por que Deus permitiu que ele fosse tratado dessa maneira pelos irmãos, que ele se tornasse um escravo numa terra estranha, mesmo não entendendo por que Deus permitiu. José decidiu confiar em Deus e ser fiel ao Senhor. Lembra daquele pensamento curtinho? Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Esse era o propósito de José. Certamente ele conhecia as promessas de Deus para a sua família. Ele conhecia a história dos seus avós, dos seus bisavós. Ele conhecia a história de Abraão e Sara, a história de Isaac e de Rebeca. Ele conhecia a história do seu pai, de Jacó, e ele decidiu entregar-se a Deus. Ele decidiu ser fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Que decisão linda, tomada por um jovem, por um garoto que se consagrou a Deus.
E olha, a história continua. Gênesis capítulo 39, vou ler agora os versos 3 a 6. Está escrito assim: Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. José, o jovem, escravo e estrangeiro, se tornou mordomo ou administrador da casa de um homem influente e certamente rico do Egito. Por que ele se tornou esse mordomo, esse administrador? Porque tudo foi confiado às suas mãos. Porque José era um garoto trabalhador, responsável. Permita-me a expressão, José era novo, mas não era moleque. José era novo, mas não era fútil. Cuidado, você que é jovem, ouça isso. Não creia na ideia de que juventude é sinônimo de futilidade, de irresponsabilidade. José era novo, mas era responsável, era sério, era trabalhador. Mesmo como escravo, mesmo que não tivesse remuneração do seu trabalho, mesmo que fosse um trabalho sem sentido e sem reconhecimento, mesmo como escravo, José agia com responsabilidade, com seriedade, com dedicação, ele fazia o seu melhor. Quem é fiel no desempenho de tarefas simples, pequenas, revela-se apto para receber maiores responsabilidades. Jesus disse assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é infiel, quem é negligente no pouco, será no muito. Eu costumo dizer que se alguém se acha grande para uma tarefa pequena, na verdade é pequeno para uma tarefa grande. Além de responsável e trabalhador, José também era um homem honesto e confiável. E quando falo de honestidade, de gente com honra, com dignidade, eu me lembro do meu conterrâneo Rui Barbosa, o ilustre Rui Barbosa. Certa vez ele disse assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, a desanimar-se da virtude, a ter vergonha de ser honesto. Se isso acontecia nos dias de Rui Barbosa, imagine nossos dias. No mundo em que nós vivemos, no país em que nós estamos, com toda essa crise de integridade que campeia por toda parte, que triste saber que vivemos num mundo assim, não é? Que convivemos com essa realidade de pessoas sem honra, sem virtude, sem dignidade. Outro texto que vem à minha mente está no livro Educação, página 57, de autoria de Ellen White. Esse é um texto clássico da escritora americana Ellen White. Ela diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto,
ainda que caiam os céus. Essa é a maior necessidade do mundo, de homens desse tipo, homens com essas qualidades, com essas virtudes. Eu digo para você que está me assistindo agora, seja você um juvenil, seja você adolescente, seja você jovem, seja você uma pessoa assim adulta como eu, ou talvez você já é um senhor idoso, seja você homem ou mulher, seja você quem for, pobre ou rico, com muita cultura, muitos títulos, uma pessoa academicamente e intelectualmente muito desenvolvida, ou uma pessoa simplesinha. Talvez você mal sabe escrever seu nome. Por favor, ouça isso. Deus não cobra de você sucesso. Não é isso que Deus espera de você, de mim, de nenhum de nós. Mas o que Deus espera de nós, os seus filhos, é fidelidade. Lá no Salmo 19, verso 30, o salmista diz assim: escolhi o caminho da fidelidade. Quando nós somos fiéis a Deus, é a bênção do Senhor sobre nós que nos leva ao sucesso. O nosso sucesso é resultado da nossa fidelidade a Deus. O texto que nós lemos diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Veja aqui, se você convive, se você anda com gente de Deus, com gente do bem, você será uma pessoa abençoada. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você anda com gente do mal, com gente ímpia, com gente que despreza a Deus, então, de alguma maneira, a maldição que está sobre eles pela ausência de Deus vai cair sobre você. Quando você anda com gente do bem, uma pontinha de bem, pelo menos uma pontinha vai sobrar para você, nem que seja uma lasquinha de nada. Mas se você anda com gente do mal, não se iluda. Algo desse mal que está no outro virá sobre você também. Lembra daquele pensamento antigo? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu acrescentaria: diga-me com quem andas e eu te direi o que terás, ou onde chegarás. A pergunta é: para onde as pessoas com quem você anda estão levando você? Para o bem ou para o mal? E não se engane, não existe terreno neutro. Assim como nós influenciamos os outros também nos influenciam. E todos nós influenciamos e somos influenciados para o bem ou para o mal. Não existe nesse aspecto neutralidade. A casa de Potifar foi abençoada, porque um abençoado de Deus estava dentro dela. Oh, que lindo isso! Sábios são aqueles que escolhem suas companhias, suas amizades e que andam com gente do bem. E talvez você esteja assistindo e pense assim: mas pastor, não seria então assim uma atitude de desprezar os outros, que a gente entende que não estão andando pelo caminho do bem, a gente vai desprezá-los, vai ignorá-los, a gente não vai ter amizade com pessoas que nós consideramos os pensamentos, as atitudes, os comportamentos deles inadequados, nós vamos ignorar, vamos abandonar essas pessoas e vamos viver só em torno de nós mesmos, com aqueles que pensam como a gente? Não, claro que não. Nós podemos sim ter relacionamentos com pessoas que não estão andando com fidelidade nos caminhos do Senhor, porém a gente precisa ter muito cuidado, porque nós nos relacionamos com eles para influenciá-los e não para que sejamos influenciados. Você está compreendendo, não é? Nós não temos que ter preconceito e desprezar ninguém, mas temos que estar atentos todo o tempo. Nesse relacionamento com alguém que não serve a Deus, você está influenciando ou sendo influenciado? E é preciso ficar muito atento, porque é mais fácil ser influenciado para o mal do que influenciar para o bem, porque dentro do nosso coração já existe uma tendência para o mal.
Então, quando você se relaciona com gente que não serve a Deus, você precisa orar e clamar a Deus todo o tempo e dizer: Senhor, me ajude a ser bênção na vida dessa pessoa, mas não permita que ela seja maldição na minha vida. Me ajude a influenciá-la para o bem e não ser por ela influenciado para o mal. Ore assim e continue amando, tratando essa pessoa com carinho, com respeito, com bondade, mas sempre muito atento, para que a sua vida seja bênção para este e não o contrário. E o texto que nós lemos, Gênesis, capítulo 39, verso 6. O verso 6 termina dizendo assim, que José, ele era bonito, formoso, tanto de porte como de aparência. Quando a Bíblia fala de bonito de porte, quer dizer em relação ao corpo, e de aparência é uma referência ao rosto. Significa que esse jovem José era um bonitão, um lindão. Como as meninas dizem, era um gato, um gatinho. Sim, ele era bonito tanto de corpo quanto de rosto. Olha que garoto perfeito. Mas acredite, a beleza maior de José não estava no seu corpo nem no seu rosto, mas no seu caráter. Por ser primeiramente um homem fiel a Deus e por ser trabalhador, por ser honesto. A beleza mais importante de um homem, de uma mulher, de qualquer pessoa, não está no seu aspecto físico, mas na nobreza do seu caráter, na excelência do seu espírito. José era muito mais bonito por dentro do que por fora, ainda que por fora fosse assim um gatão. Deus abençoe você, rapaz. Deus abençoe você, menina. Deus abençoe você, seja você quem for. Tenha a idade que tiver. Lembre-se disso, o mais importante não é o que as pessoas veem em nosso rosto, em nosso corpo, mas o que elas percebem em nosso caráter. O mais lindo que pode haver num ser humano é o seu amor a Deus. E esse amor a Deus nos leva a amar as pessoas, a amar os nossos semelhantes. Deus abençoe você, que o Espírito Santo, o mesmo que guiou José e fez dele um jovem tão digno, que Ele dê a você e a mim essa mesma dignidade, para que nós vivamos de forma correta e nossa vida seja bênção para os nossos semelhantes e que nosso testemunho glorifique o nome do nosso Deus. O quarteto já está pronto para cantar e essa música é um chamado e um desafio para você e para mim, diante da necessidade do mundo. Vivemos os dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e ao mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não dá nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro hoje estão tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão. Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma
sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que queiram a paz, homens que vivam amor, homens sensíveis à voz do Espírito, e sejam como o Senhor. Amém. 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 Você percebeu que essa música linda, essa canção maravilhosa, ela é inspirada no texto que eu mencionei há pouco durante a mensagem, que está no livro Educação, página 57, um texto da autora americana Ellen White, onde ela diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens, homens que se não comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que desafio, hein? Que desafio para mim, que desafio para você. Que Deus nos abençoe. Que a despeito de toda a crise de integridade que há nesse mundo, que nós sejamos pessoas íntegras, dignas, honradas, honestas. Não é nada menos do que isso que Deus espera ver na vida dos seus filhos. Mas creia, é pelo poder de Deus que nós assim vivemos. Por isso vamos nos colocar inteiramente nas mãos dele e sejamos fiéis ao Senhor como José foi. Posso orar com você? Então vamos pensar em Deus juntos. Pai querido, estamos aqui, Senhor. Tu sondas nosso coração e sabes todas as coisas, sabes o quanto nós precisamos, Senhor, da Tua presença em nossa vida, para que tenhamos assim, Senhor, esse testemunho de dignidade, de honra, de honestidade. Transforma, Senhor, nosso coração corrupto. Converte-nos a Ti, Pai. Nós te pedimos agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Deus ouve a nossa oração e Ele atende porque Ele é maravilhoso. Siga orando, siga buscando a Deus todos os dias da sua vida. Jogue-se aos pés do Senhor e clame a Ele pela transformação do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo na sua vida, lhe transformando, e você vai ver. Deus nos faz parecidos com Ele em nosso caráter. Oh, louvado seja o Senhor por isso. Deus lhe abençoe e a gente se vê semana que vem. Um abraço, tchau.